Assim diz a palavra, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Podeis sentar. Glória a Deus, aleluia. O ano está terminando e é normal a gente fazer uma retrospectiva a respeito de como foi o ano. A gente teve um enterro na terça-feira e eu vou te falar uma benção. Há muito tempo eu não ia num enterro assim, as pessoas louvando, adorando, cantando hino, já com o panfleto do culto em ação de graça pela pessoa que faleceu, o marido dela quebrado, chorando, mas cantando, contando as histórias, as passagens de como foi, e você sentia ali um ambiente de paz e de tranquilidade, porque ali estava acontecendo assim, uma despedida, um até breve. Todos que estavam naquela capela e estava lotado, tinham a certeza de um reencontro, tinham a certeza de para onde estavam indo. Ali não havia dor, não havia arrependimento. Ali as filhas eram objeto de um legado, ali o marido era objeto de alguém amado. Pessoas que souberam aproveitar todas as circunstâncias da vida. E aí eu convido para que nós possamos fazer uma reflexão a respeito das coisas. O que aconteceu esse ano que foi assim muito bom? Coisas que você lembra que foram bênção na tua vida. Sempre tem uma bênção, uma coisa que marcou o ano. Pensa aí, avalia. Pensa. Eu tenho algumas que me marcaram, bênçãos puras. Eu tenho, por exemplo, o dia que eu socorri uma menina que tentou se matar. Ela tomou 30 comprimidos, um vidro de Rivotril, e eu tive que socorrer. Lavagem estomacal, batimentos a 172, ela internada, que benção. Foi uma benção. Me lembro o dia que eu fui despejado. Cheguei para trabalhar e recebi uma ordem de despejo. Tinha um amigo, Bess, tem 15 dias para sair daqui. Eu falei, está tranquilo. Uma benção. Esse despejo foi uma coisa muito legal. Me lembro do dia que eu optei por parar de advogar. No mês seguinte eu já tive muito dinheiro. Assim. Foi bacana receber os boletos, olhar os boletos e não ter nada. E eu digo assim, que foi bom por causa disso aqui, ó. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo, para todo propósito abaixo do céu. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 5:3. As tribulações trazem perseverança, e a perseverança renova a esperança, e a esperança aumenta a nossa fé, e a fé é dom de Deus, está lá em Efésios. Então é normal a gente olhar para o passado e lembrar daquela oportunidade de emprego. Por exemplo, a irmã Simone foi abençoada com uma oportunidade de emprego e tal. Foi uma benção. Mas a gente tem uma certa restrição em olhar para aquilo que a gente chama de desgraça, de um momento desprovido de graça. E eu me arrisco a dizer que esse momento que a gente qualifica como um momento desprovido de graça, um momento desgraçado, eu te digo, talvez seja o momento mais abençoado que a gente tem na nossa vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão no mundo sobrevivendo, que não sabem o exemplo das pessoas que estavam no enterro, para onde estão indo, que não firmaram na rocha Jesus Cristo o seu caminhar, para esses a tribulação e desespero. Para esses, uma pessoa que tomou um comprimido para morrer, você não consegue ver uma coisa boa nisso. Eu te digo, mas e se tivesse morrido? Você consegue olhar para alguém que faleceu e falar, foi bênção. Estava com dor, ela agora vai com o corpo glorificado. E a gente sabe para onde ela está indo, porque nesse caso a Liliana, que foi a pessoa que faleceu, uma senhora, ela deixou netos, deixou marido, mas ela era de Cristo, ela entrava, as pessoas contando as histórias dela na igreja. Que bênção esse momento na vida dela. A tristeza da passagem para quem ficou, a saudade é grande, mas para ela, quando eu socorri aquela menina, no dia seguinte, em volta da cama, famílias restauradas ali, marcando para jantar, comer pizza e tal. A menina, uma outra pessoa, restaurada, de volta para a igreja, trabalhando na igreja.
O dia que eu fui despejado, e o Wander está aqui, sempre o Wander, é prova. Eu virei e falei, na verdade não foi um despejo, foi uma devolução do imóvel que a gente ocupava, com a promessa de conseguir um novo. E a gente saiu, a única coisa que eu falei foi exatamente isso. Eu falei para o engenheiro, para o Ricardo Quintela, que é membro do Instituto, eu falei, ele até estranho, ele falou, mestre, tá tudo bem? Aí eu falei, tá, tu tá bem? Porque ele achou que o velho Bez ia voltar. Não pode, como é que faz isso? Vou subir para reclamar. Eu falei, Romanos 8, 28, ele, o que diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E saí, falei, Wander, vem, Marcelo, vem, Cleuson, vem. A gente entrou no carro, saiu, quando saiu, vocês sabem essa história. Liga para fulano. E eu conversando, né, que a gente tem mania também disso, de teimar. Não vou ligar nada, tá maluco? Liga, passa uma mensagem, não vou, não tem intimidade. Faz o que eu estou mandando. E quando vem tão certo assim, faz o que eu estou mandando, mandei uma mensagem, pedindo 1, 2 salas. Não tem, infelizmente não tem, mas pode ficar à vontade para pedir. Mas ó, a gente tem um espaço pequenininho, que a gente ocupa e tal, no outro lugar. Vê se te interessa, 1.300 metros, 30 salas, 10 vezes mais o espaço que a gente ocupava nesse outro lugar. Sem custo. Podendo ainda explorar e fazer dinheiro para o Instituto. Isso na mão de Deus. Então, quando a gente olha para 2024, a gente tem que olhar com esse olhar. O olhar que a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó perdeu tudo, mas a única coisa que ele não perdeu foi a intimidade com Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amaldiçoa teu Deus e morre em paz, vai embora. Não, eu vou. E aí ele conhece finalmente Deus com uma intimidade maior. Te conheci de falar, de ouvir, mas agora eu te conheço. E Deus que enquadra Jó falando onde você estava, quando eu criei as estrelas, falando, quem é você para questionar? Então, às vezes, a gente tem que parar de questionar Deus e tem que entender que é um processo. E a gente tem que viver esse processo. Esse processo envolve cruz, Jesus Cristo, é Ele, por Ele, toda a honra e glória dele. Envolve se render, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Acreditar, ter fé, e envolve a transformação. A gente olha para cá e a gente vai acompanhando a nossa evolução e a gente vê como é que a gente vai sendo transformado por essas tribulações que chegam. Eu tenho certeza que minha irmã fez a audiência e foi bênção. Porque quem está em Deus não tem como ter dado errado. Não tem. Deu tudo certo? Tá bom. É essa certeza que faz a gente andar. Não tem como ter dado errado. Mas é muita prepotência. Não, cara, eu sou filho de um rei. Eu sou irmão de Jesus Cristo, amigo dele. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, eu sou templo. Eu e todos nós. E aí a gente avança exatamente sobre isso. Quando as circunstâncias passam, sobra a essência. A essência de quem se embriagou deliberadamente. A essência de quem traiu deliberadamente. A essência de quem roubou deliberadamente. Depois que passar o problema, essa essência vai permanecer. Que não é a essência que a gente trata aqui. A nossa essência é Jesus Cristo. Quando a gente deposita a fé, a gente tem isso latente em nós. Pode ser que um dia a gente esteja mais para baixo, pode ser que um dia a gente esteja melhor, pode ser que um dia a gente está no azeite, no outro a gente está na tribulação, passando pelo deserto, mas o louvor diz, passando pelo deserto e dando glória a Deus. É assim que a gente passa. Então, as essências vão, as circunstâncias vão passar, sejam boas, sejam vais, mas a essência permanece. 1 Coríntios 3,11 diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. João 16,33 diz, olha a lisura do nosso Deus, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui é importante a gente dizer que Jesus Cristo venceu o mundo como homem. As pessoas têm mania de falar que ele era semideus. Não, mas é mole, para ele era mole. Não, ele era homem, encarnado, ele veio e venceu o mundo. A maior prova disso é quando ele vai para o deserto ser tentado, que diz, levado pelo Espírito Santo. A diferença de Jesus ali, respondendo ao diabo, as tentações que ele propôs na palavra em Deuteronômio, o diabo pega Deuteronômio e joga no peito de Jesus Cristo. Jesus responde com o discernimento dado pelo Espírito que o levou para ser tentado.
Mas não foi como Deus que ele respondeu. Ele respondeu como homem. Então, é verdade que Paulo vai falar de Jesus Cristo e de Cristo Jesus. A palavra muda quando ele trata Cristo Jesus, que é o Cristo ressurreto, depois que ele renasce, ressuscita. Primeira Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando a gente pega e lembra de Paulo e Silas na prisão, em momento nenhum reclamando, em momento nenhum falando, louvando, adorando e dando glória a Deus. A gente chega num estágio de maturidade que as pessoas acham que a gente é maluco. Esse é o momento que eu estou vivendo, não de forma presunçosa eu falo isso. Mas agora eu cheguei naquele ápice de, pô, velho, isso não está maluco, tu pirou, isso não existe, é isso. A paz que excede toda a compreensão. A gente começa a entender que essas circunstâncias, elas cooperam com os planos de Deus. Agora, isso não quer dizer que para 2025 a gente não tenha que sentar o quanto antes, se possível ainda hoje, e regularizar a nossa marcha com Deus. A gente tem que regularizar esse caminhar com Deus. Isso é para agora no culto. Não dá nem tempo de chegar em casa. Porque se acontecer da gente partir como a Liliana partiu na terça-feira, a gente tem que estar com tudo acertado. E o momento de acertar é agora no culto. Pede perdão, fala vacilei. Jeremias diz lá, em Jeremias vai estar escrito que sou eu que sei os planos que tenho para vós, mas não quer dizer que a gente não tenha que, como um general que vai para a batalha, a palavra também diz isso, preparar o campo. Então, primeiro eu tenho que me acertar com Deus, buscar essa intimidade com Deus. Depois eu tenho que dobrar o joelho e orar para fazer o planejamento para o próximo dia, para 2025, para os próximos 3, 4, 5 anos. Uma pergunta que não pode ser difícil para a gente de responder é: onde você deseja estar em junho de 2025? Onde você deseja estar em junho de 2026? Onde que você deseja estar em junho de 2027? Onde que você vai estar, Júnior? Em junho de 2030. A gente tem que fazer projeção para os próximos 3, 6, 1 ano, 12 meses. Mas também tem que fazer até os 5 anos. Daqui a 5 anos eu me vejo como? A gente tem que orar pela esposa do Luiz Felipe, que vai chegar daqui a 20 anos, 30 anos. Mas já tem que estar orando para que Deus então entenda que vai... A gente ora pelos nossos propósitos, a gente faz planejamento. E se a gente perdeu a capacidade de pensar aonde a gente vai estar daqui a 5 anos, isso é muito perigoso. Porque a gente está perdendo a capacidade de sonhar e a gente só está sobrevivendo. E a gente não pode, tendo o Espírito Santo com a gente marchando, deixar de ter sonhos. O Provérbios vai dizer que a esperança adiada faz adoecer o coração. E sonho é esperança. Então, que a gente possa entender que o que ficou para trás, ficou. É o passado, que foi sempre de glória. Não existe passado ruim, porque ele te trouxe até aqui e Deus te sustentou. Então, não pesa a acusação em relação a esse passado, em relação às circunstâncias, em relação a nada. Foi motivo de glória para a gente chegar até aqui. E se Deus fará infinitamente mais, o que eu que tenho esse poder vou fazer infinitamente mais pelo reino? Sonha. Quer uma meta boa? Quantas vidas eu vou ganhar para Cristo nos próximos 3 meses, falando sem cessar da palavra de Deus, porque eu sou grande comissão. Quantas vidas? Meu vizinho do lado, a mulher no ônibus. Isso é uma meta. Quando que eu vou pegar e vou fazer minha festa de casamento
num churrasco que seja uma coisa simples, mas para oficializar a minha união, para poder dali partir para o filho, para poder partir para o legado. Quando que eu vou fazer aquele concurso que Deus colocou no meu coração? Mas para fazer o concurso eu tenho que estudar. Quando que eu vou começar a estudar? Deus quer fazer infinitamente mais do que tem feito. Mas Ele espera que, em razão de tudo que Ele tem feito, a gente também faça infinitamente mais por Ele. E o melhor, quando a gente estiver fazendo infinitamente mais por Ele e com excelência, porque é para Ele, o maior abençoado vai continuar sendo a gente. Então que a gente possa pensar nesse finalzinho de ano, a beleza que foi caminhar até aqui. E eu fiz questão de trazer as piores circunstâncias que eu vivi, para te mostrar o seguinte: eu não sou melhor que ninguém. Eu podia ter escolhido N circunstâncias maravilhosas, que a gente diz que são circunstâncias, eu fui consagrado pastor aqui, me batizei, renovando meus votos de batismo aqui, no UNA. Mas eu tenho outras coisas. Isso foram bênçãos. Mas as circunstâncias que vieram e que poderiam me destruir, a mão do Senhor teve ali e a mão do Senhor transformou. Algumas fui eu que plantei. Outras não fui eu. Foram ciladas e armadilhas do inimigo, de brechas que eu deixei, ou que a pessoa envolvida deixou. Mas Deus sempre teve presente, sempre transformando tudo ao meu favor. E se fiz isso por mim, faz por você. Para encerrar, e eu gosto sempre de dizer isso, e é legal porque fica uma hora de mistério. Tu não sabe os meus pecados. Tu não sabe o que eu fiz. Você me vê aqui bonitinho. Tu não sabe se eu já morei na rua, se eu cheirei cocaína, se eu fumei, se eu... O que eu fiz? Se eu roubei, se eu matei, se eu sou ex-presidiário. Tu não sabe da minha vida. E não tem que saber porque a vida é minha. E não tem que saber porque o velho homem foi enterrado. Mas o que eu quero dizer é, com certeza, em alguns casos, eu, sobre os olhos humanos, sou muito mais pecador, muito mais imundo do que alguns que se julgam imundos e que ainda estão sentados aqui. E se Deus pega um imundo, restaura, livra, liberta alguém que estava morto, dá vida, e me faz vir aqui e falar isso para você, essa é a magia. Esse é o encanto, se você quiser levar para o lado místico, é a magia, é o encanto do Evangelho. Pegar os improváveis e transformar naqueles que são instrumentos, para que outras pessoas olhem e falem, pô, se esse maluco conseguiu, eu também consigo. Que Deus possa nos abençoar nesse culto maravilhoso.